40 professores se serão formadas 2 turmas. Sim, com 40 professores são formadas 2 turmas. Outra pergunta bastante comum é se o orientador de estudo vai poder assumir mais de uma turma. Diferente do proletramento, em que o orientador de estudo podia assumir até 2 turmas de 25 professores, a gente está estabelecendo que nesse programa ele vai assumir apenas uma turma de até 25 professores. Isso é uma sugestão que foi feita ao longo do proletramento, quando o proletramento foi implementado em milhares de municípios no Brasil. A gente sempre recebeu a sugestão de reduzir esse número de professores sob a responsabilidade de um mesmo orientador de estudo, como uma das maneiras de melhorar a qualidade, melhorar as possibilidades de acompanhamento desse orientador de estudo. Então, para esse programa, vai ser uma turma de 25 professores. Aqui eu tenho uma pergunta da Sueli Custódio, que não identificou o município. Ela diz o seguinte: a profissional é coordenadora pedagógica em língua portuguesa do 6º ao 9º ano, com licenciatura em língua portuguesa, já foi tutora do proletramento de alfabetização. Ela pode ser tutora do pacto? Como ela foi tutora do proletramento, ela cumpre um dos requisitos para ser tutora do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Uma pergunta da Lauriette Hernandes Costa, que não identifica o município, pergunta o seguinte: gostaríamos de saber se os professores orientadores deverão permanecer afastados de suas salas regulares para a aplicação da capacitação ou se poderão acumular. Isso é uma decisão que cabe ao município. A orientação é que ele possa se dedicar ao curso, que ele tenha algumas horas em que ele vá se dedicar ao curso, mas a iniciativa de afastá-lo ou não da sala de aula é uma decisão do município. Aqui tem uma pergunta da Maria Paula Zucchetti, do município de Palotina, no Paraná. Ela pergunta o seguinte: o professor cursista é somente aquele que está com turmas de anos iniciais em 2012? Se em 2012 ele trabalha com 5º ano e em 2013 ele trabalhar com séries iniciais, poderá fazer a formação? E o professor que entrar na rede em 2013 poderá participar da formação? Em relação à primeira pergunta, se ele está nas séries, se ele não está no 1º, 2º ou 3º ano, ou nas turmas multisseriadas, em 2012, mas em 2013 ele passa a estar numa dessas turmas, ele pode fazer o curso sim, como professor alfabetizador ou como orientador de estudo. Agora, o professor que entrou na rede em 2013 assumindo o concurso, não poderá participar da formação, a não ser que por algum outro motivo ele estivesse no censo de 2012. Tem uma pergunta muito interessante de Marines Dantas, de Feijó, no Acre. Ela diz o seguinte: em relação a classes multisseriadas da educação rural, principalmente as localizadas em comunidades de longa distância e difícil acesso, como fica o processo de formação continuada desses professores, uma vez que existem em nossa região localidades cujas distâncias não permitem que os professores venham até a cidade durante um mês? Essa pergunta é muito interessante por 2 aspectos. Primeiro, o programa ele tem um cuidado muito especial com as escolas do campo. A gente está prevendo que vão haver turmas específicas de turmas multisseriadas, que são predominantes no campo, e que vai haver um caderno de formação específico para as turmas multisseriadas. Então, o programa ele foi desenhado para atender todo o Brasil e, como tal, a gente tem um carinho muito especial pelas escolas do campo. Para solucionar a questão das longas distâncias, o que a gente encontrou como a melhor solução possível foi essa estrutura de orientador de estudo e professores alfabetizadores. Portanto, apenas um professor vai precisar se deslocar para a capital ou para um polo de formação para fazer o curso de orientador, e ele retorna ao seu município, onde ele vai poder formar os professores alfabetizadores, onde ele vai poder trabalhar junto com seus pares. Então, isso de alguma maneira minimiza essa necessidade. Não é necessário que todos os professores se desloquem, eles vão poder permanecer no município, apenas um professor vai ter que se deslocar, e não é por um mês. No primeiro encontro é por 1 semana, e nos encontros subsequentes de 2 a 3 dias que ele vai precisar ficar afastado da cidade.
Quer passar? Não, é porque eu estou passando aqui as perguntas, algumas já foram respondidas. Tem uma pergunta interessante: quem selecionará os orientadores de estudo é a Secretaria Municipal de Educação? É a pergunta da Cleonice Mendonça. Sim, é a Secretaria Municipal de Educação que vai selecionar os orientadores de estudo. E cabe ao coordenador das ações municipal ou ao coordenador das ações estadual fazer o cadastro desses orientadores de estudo. E uma pergunta que tem acontecido bastante também é se é necessário ser professor efetivo para fazer o curso. Para fazer o curso, é necessário que esse professor esteja no censo de 2012. Se ele está no censo de 2012 como professor temporário, ele pode fazer o curso em 2013. Uma outra pergunta é a pergunta da Adriana Hertel, que não identifica o município. Ela diz o seguinte: como coordenadora do Pacto no município e também como coordenadora pedagógica de escolas municipais que oferecem séries iniciais, posso participar também como orientadora de estudo? A resposta é sim. Nesse caso, como coordenadora pedagógica e cumprindo os demais requisitos, como ser professora efetiva e estar atuando há mais de 3 anos numa função relacionada às séries iniciais, é possível atuar como coordenadora de estudo. Uma pergunta que vem de Gisele da Roz, da Prefeitura de Conchal. Ela pergunta se serão considerados somente os professores que lecionam no ciclo de alfabetização ou podemos receber como cursistas também professores do 4º e 5º ano. O curso ele é dedicado a professores do 1º, 2º e 3º ano. Para os professores do 4º e 5º ano, a nossa recomendação é que eles façam o curso do proletramento quando ele for oferecido no município. Uma decisão difícil de fazer essa seleção, mas é porque a ênfase do programa e a ênfase nesse momento é pelo ciclo de alfabetização e já existe um número enorme de professores que vão fazer o curso nessa condição. Bom, com isso eu encerro aqui a primeira rodada de perguntas. Queria passar para debater outros temas. Obrigado, Rafael. O Rafael provavelmente vai voltar, porque são muitas as perguntas. Eu quero até, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Nós estamos recebendo aí uma média de 10, 20 e-mails por minuto, né, o que mostra o interesse, a participação e, sobretudo, o seu compromisso em relação a esse grande desafio que o Brasil está decidido a enfrentar. Garantir a alfabetização de todas as suas crianças, sem exceção, até o final do ciclo da alfabetização, até os 8 anos de idade. Isso nós vamos conseguir fazer e graças ao seu trabalho, ao trabalho dos colegas aí dos municípios. Eu quero também dizer que uma pergunta que foi encaminhada, o Rafael respondeu, mas a respeito de quantos são os orientadores de estudo que você, né, terá que registrar, o município terá que escolher. Porque esses orientadores de estudo já passarão por um processo de formação agora, no final desse ano. É um processo de 40 horas e durante o ano que vem haverá outros encontros. Esse orientador de estudo, que é o professor dos professores alfabetizadores, é uma peça essencial para o sucesso de todo esse esforço brasileiro pela alfabetização das crianças. Agora, no mês de outubro, nós vamos ter os dados detalhados do Censo Educacional de 2012. E nós já saberemos quantos serão, concretamente, os professores alfabetizadores e relacionados às turmas na sua cidade, no seu município, na sua rede. Portanto, dentro daquilo que o Rafael falou, nós estamos projetando a formação de turmas de formação continuada para professores alfabetizadores, em torno de 25 professores alfabetizadores por turma. Com isso, nós vamos fazer um cálculo e vocês fiquem tranquilos que agora, no mês de outubro, esse dado estará à disposição de vocês, para que vocês possam saber, afinal de contas, se na minha cidade eu vou escolher vou indicar 1, 2, 3, 10, dependendo do tamanho do município e, portanto, do número de turmas que serão formadas. Sempre lembrando que a nossa orientação é tentar constituir turmas de professores do 1º ano, turmas de professores do 2º ano, turmas de professores do 3º ano do ensino fundamental.
Quando isso não for possível, né, nós vamos orientar para que sejam formadas turmas mistas. Não tem nenhum problema, porque os orientadores de estudo estarão sendo preparados, inclusive, para lidar com professores que estão no primeiro, segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. O importante é que nós possamos chegar a resultados, e o resultado é a efetiva alfabetização de todas as crianças brasileiras. Eu vou passar agora, então, para a Manuelita, que recebeu uma série de perguntas a respeito da parte de gestão. É muito importante que um programa desse seja acompanhado com detalhe, com gestão. Todos temos responsabilidades. Não é só fazer um curso, é produzir resultados. E o resultado é consagrar o direito de cada criança brasileira de estar plenamente alfabetizada até o final do ciclo de alfabetização. Manuelita, com a palavra. Bom, eu vou aqui retomar pegar algumas perguntas, boa parte das quais já foi respondida, mas eu vou reiterar, porque talvez não tenha ficado claro, ou enfim, tenha passado despercebido. A Cláudia Conte aqui nos pergunta se os estados, enfim, quais os estados que aderiram, se é necessário que as secretarias estaduais tenham feito adesão. Sim, todos os estados aderiram ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E apenas 2 estados não aderiram às ações do pacto, ou seja, a esses eixos de ação. Mas todos os estados fizeram essa adesão, Cláudia. Então pode ficar tranquila, o seu estado especificamente já foi contemplado, assim, já fez essa adesão. Como verificar se a adesão do município está correta e efetivada? Eu expliquei isso anteriormente. Vocês entram no CIMEC, clicam no banner do pacto e o sistema dá um aviso de que a adesão foi concluída. Se ele não emitir esse aviso, é porque não foi concluída, e aí vocês têm que ou indicar o coordenador que pode ter faltado e depois concluir a adesão, ou simplesmente concluir a adesão, tá? Isso dentro do CIMEC, módulo par, no banner do pacto. Bom, para ser coordenador, enfim, diferença entre o coordenador e o orientador. Há uma grande diferença entre eles. Como a gente falou, o coordenador, ele é um articulador local, mas ele é, sobretudo, um gestor do programa dentro do estado e dentro do município. Ele tem uma função, portanto, de caráter gerencial e administrativo, digamos assim, entre outras características. O orientador de estudos tem um papel eminentemente pedagógico. O orientador de estudos, ele é, como foi bem falado aqui, é o professor, digamos, dos professores alfabetizadores. Então, são papéis bem diferentes, tá? Bom, aqui a Eliane Menegotti informa que é do município de Viamão, que o município ainda não fez a adesão. Gostaria de saber se será possível. Como eu expliquei, a gente pede que os municípios que não fizeram adesão enviem um e-mail para pactonacional@mec.gov.br, informando, expressando o seu desejo, e a gente então definirá os procedimentos para essa adesão, usando o termo aqui extemporâneo, ou fora do prazo, e encaminhará para esses municípios as orientações necessárias, ok? Bom, aqui a questão irão por e-mail para o município ou se estará disponível pelo CIMEC essas informações. Sim, como eu falei, essa videoconferência está sendo gravada e os e-mails todos que estão sendo enviados serão respondidos, ok? O coordenador do pacto pode ser o orientador de estudos, isso já foi falado também. Não é recomendável porque as funções são bem diferentes. Então, a gente espera que não sejam as mesmas, que não seja a mesma pessoa, tá? Aqui uma outra pergunta, se numa próxima gestão, enfim, nesse momento agora de eventuais mudanças nos municípios, se haverá autonomia para trocar o coordenador dessa gestão atual. Como eu falei, também será possível fazer a mudança desse coordenador já agora no mês de outubro, quando abrir o sistema de monitoramento, e posteriormente no início do curso de formação. Aqui era um outro e-mail de Viamão, eu já respondi aqui. Esse foi enviado pela Valéria. Aqui, novamente, também essa questão, se o coordenador inscrito no CIMEC não tem mais disponibilidade para atuar, como se faz a alteração, também já foi explicado. Nesse momento, agora em outubro, já poderá ser feita essa mudança. A Maria Nivene, do município de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, fez a mesma pergunta sobre a troca do coordenador. Enfim. Aqui a Cláudia, em relação ao material recebido,
Bom, acho que isso como proceder no caso de aposentadoria ou afastamento dos professores no ano de 2013. Isso é uma questão que poderia já ter encaminhado aqui para o Rafael. Mas, enfim, se o professor se aposentou, se ele não está mais em sala de aula, ele não tem como fazer o curso de formação de professores alfabetizadores. É importante que ele esteja em sala de aula, tá? Bom, qual é o real papel do coordenador